Olá, eu me chamo Tayane de Moraes Silveira e hoje vou apresentar o resumo Higiene de Mãos, uma observação direta em um hospital de trauma da região sul do Brasil. Além de mim, as outras autoras do resumo são Thaisa Silva Pastores, Keila Barbosa Rodrigues, Nara Beloni Gonçalves Saraiva e Ana Paula Messói de Oliveira. Contextualizando um pouco então sobre o nosso resumo. A observação direta das oportunidades de higiene de mãos fazem parte de um conjunto de indicadores de qualidade assistencial, que está diretamente relacionado às infecções relacionadas à assistência à saúde, as IRAS, que atualmente são um problema de saúde com impacto global, que mesmo que se tenha ainda muitos projetos que sejam voltados para isso, é uma atividade que está em constante inovação, por isso tem uma importância tão grande de ser abordada. O objetivo principal do nosso trabalho, então, é descrever as taxas de adesão à higiene de mãos em uma equipe multiprofissional dentro de um hospital de trauma da região sul do Brasil. A metodologia, então, utilizada para o nosso trabalho é um estudo descritivo, quantitativo, que tem uma abordagem retrospectiva que avaliou as oportunidades de higiene de mãos dentro de diversos cenários da assistência dentro de um hospital de trauma de Porto Alegre. As coletas do nosso estudo foram realizadas por meio da observação direta dos 5 momentos de higiene de mãos preconizados pela Organização Mundial de Saúde dos profissionais assistenciais frente, então, ao atendimento aos pacientes hospitalizados durante o período de novembro de 2020 a agosto de 2022, pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Então, as coletas elas foram catalogadas por meio de um instrumento de coleta que foi elaborado com base no Manual de Recomendações para a Observação Direta de Higiene de Mãos da Anvisa e da Organização Mundial de Saúde, e posteriormente também foram inseridas na plataforma Google Forms, que é uma plataforma que atualmente nos auxilia a agilizar e facilitar o processo do levantamento e armazenamento dos dados, além de auxiliar muito na visualização desses dados por meio de cada uma das variáveis analisadas. A coleta de dados referente à observação das oportunidades de higiene de mãos descreveu e analisou diversas variáveis, tais como o turno de coleta, a classe dos profissionais observados, as unidades observadas, os insumos utilizados para a realização da higiene de mãos, o observador que estava coletando e também o mês das coletas. O levantamento desses dados referente à higiene de mãos nos permitiu, então, observar as maiores fragilidades que se tinha dentro desse processo no ambiente assistencial e, por consequente, também nos permitiu elaborar e colocar em prática intervenções e ações de educação continuada aos profissionais de saúde, visando, então, melhorar o processo da higiene de mãos e também reduzir os índices de infecção relacionada à assistência à saúde. Falando então um pouco sobre os resultados obtidos por meio da nossa coleta da observação direta de higiene de mãos. Ao todo foram incluídas no nosso trabalho 10.988 oportunidades de higiene de mãos, se obtendo então uma taxa global de adesão à higiene de mãos de fato de 33,5%. As variáveis das coletas elas foram analisadas separadamente a fim de melhorar um pouco a identificação dos índices que foram obtidos. Dentre as variáveis analisadas, nós vamos falar então um pouquinho sobre o turno, a classe profissional, o cenário e o insumo observados. Referente ao turno nas nossas coletas, as nossas coletas elas se concentraram muito mais no turno da manhã, representando então 66,7% da nossa amostra, por uma questão de logística do serviço, então tendo apenas 33,3% da nossa amostra sendo representada pelo turno da tarde. Dentre as classes profissionais, então, que foram observadas durante o período de coletas, nós temos a maior parcela das observações sendo representada pelos técnicos e auxiliares de enfermagem, representando, então, 62,8% das nossas amostras, 13,7% sendo enfermeiros e residentes de enfermagem, 13,5% sendo médicos e residentes de medicina, e 9,8% sendo representado por outras classes profissionais, tais como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, radiologistas e alguns outros profissionais que são relacionados à assistência ao paciente. Do cenário das coletas, então, nós temos a nossa amostra sendo maior representada pelas unidades de internação, que representam 42,8% da nossa amostra, que representam as unidades de internação de todas as especialidades do hospital, seguida então pela unidade de tratamento intensiva,
que representa 37,7% da nossa amostra, e outros setores assistenciais, como ambulatório, sala de recuperação e emergência, que representam 19,5%. Dentre as nossas observações das oportunidades de higiene de mãos em que a higiene foi realizada de fato, o insumo mais utilizado foi o álcool, representando 68,4% da nossa amostra das higienes de mãos, em seu formato em espuma. Em contrapartida, a água e sabão, que foi utilizada em 31,6% da nossa amostra. Com base, então, na análise dos resultados obtidos por meio da observação direta à prática da higiene de mãos, se obteve, então, uma taxa de adesão à higiene de mãos que representa um índice mais elevado do que a média preconizada mundialmente, o que é um índice muito positivo para a nossa qualidade assistencial no Hospital de Trauma de Porto Alegre. No entanto, os nossos dados, eles revelam que ainda existe um potencial de melhora desse índice, porque os dados, eles evidenciam que ainda existe uma necessidade de existir uma formação continuada aos profissionais envolvidos à assistência aos pacientes, com o intuito de melhorar esse índice e também de reduzir as infecções relacionadas à assistência à saúde. E assim, então, poder melhorar a qualidade do nosso atendimento prestado aos pacientes. Essas foram as referências utilizadas para a produção desse resumo. E obrigada pela atenção de todos. Para demais dúvidas, podem entrar em contato pelo telefone ou e-mail abaixo.